Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma live da Expo Quantic Brasil 2025. Hoje vamos receber aqui o Henrique Souza. Ele é professor e terapeuta em homeostase quântica informacional. Parece um nome difícil, mas é muito bom, que eu já sei, porque já vi muitas coisas legais de dicas do Henrique. Seja bem-vindo, Henrique, eu já vou te chamar. Olha Olá, isso aqui, olá tudo Henrique, jóia? seja bem-vindo, tudo maravilhoso. Olha a Gratidão. nossa pontualidade aqui, hein? É. Você vem explicar Gratidão. para a gente o que que é esse nome tão, parece tão difícil, mas o negócio é bom, É. o negócio é maravilhoso. Conta para a gente a sua trajetória e tudo que você vai dar de spoiler na nossa Expo Quantic Brasil. Tá chegando, Henrique? Tá E aí, frio chegando na a hora. barriga? Como é que Bem você animado está? aqui, bem animado aqui. Gratidão pelo convite, tá? Pelo prestígio aqui. É um prazer estar com vocês. Gratidão aí pelo convite. É uma satisfação enorme aí fazer parte desse evento maravilhoso, tá? Com muita alegria aí fazer parte. Então, fico muito feliz aí com o convite e espero aí levar muita contribuição para vocês aí com a HQI. Né? Gratidão aí pelo carinho, pelo convite. Olha, carinho é todo nosso, viu? Puxa vida, você tem um trabalho muito lindo. Essas dicas que as pessoas estão recebendo sobre a ciência quântica, eu acredito que é um despertar, porque já 387 anos antes de Cristo já se falava de saúde quântica, mas a saúde quântica o pessoal confunde com física quântica. Tem Uhum. tudo a ver, mas a mecânica da física quântica é bem diferente do que a gente está tratando em relação à informação quântica, né? Que seria realmente o comportamento, tudo que você pode mudar na sua célula, reprogramar. Eu sei que você tem muita informação sobre isso. Explica para a gente o que é esse negócio de HQI. Boa, vamos lá. Bom, HQI é a abreviação de homeostase quântica informacional. Então, o que seria homeostase quântica informacional? HQI é uma ferramenta, tá? Uma metodologia de autocura consciente. Por que autocura? Porque eu, como terapeuta, não curo ninguém. Eu Aham. ensino o aluno a desenvolver esse dom da autocura que todos nós já temos dentro de cada um de nós. Então, todos nós já temos esse dom da autocura de reverter a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Acontece que, ao longo da experiência, conforme o ser humano vai armazenando informações negativas na consciência, vai bloqueando esse processo de autocura. E Uhum. a HQI ela vem então como um resgate, vem como uma ferramenta prática, que não contradiz nenhuma técnica, crença, religião, né, ou outra metodologia que a pessoa já esteja praticando ou aplicando, né? Então, nós até defendemos muito a integração, né? Que sempre potencializa também os resultados. Então, a HQI ela vai trazer uma proposta onde a pessoa, de forma consciente, ela vai conseguir promover essa autocura através do processo de eliminação da informação, que é um dos diferenciais da metodologia. Tá? Qual que é a proposta da HQI? Nós vamos eliminar, no nível da consciência, as informações que geraram qualquer desequilíbrio na realidade física e material. Na nossa visão, nós entendemos que qualquer problema na realidade prática, seja um problema de saúde, um problema financeiro, um problema de relacionamento, um vício, uma compulsão, qualquer que seja a realidade negativa que esteja vivenciando, nós entendemos que essa realidade só acontece porque existe um desequilíbrio informacional no nível da consciência. Esse resultado material é apenas uma consequência de um desequilíbrio que está na consciência. Uhum. Então, a proposta da HQI é restaurar o equilíbrio. Por isso o nome homeostase. Homeo significa igual e estase fica parado. Então, homeostase é a busca pelo estado de equilíbrio, É. de homeostasia. Uhum. E nós vamos fazer isso de forma consciente através do processo de quantização da informação. Por isso o nome, homeostase quântica informacional, né? HQI. Então, resumindo, o que seria essa quantização da informação? Que informação é essa? A visão informacional ela vem quebrando alguns paradigmas. Né? Uhum. Desde Demócritos, lá na Grécia Antiga, Demócritos era um filósofo grego, ele defendia
de uma forma filosófica que se fôssemos reduzir tudo que existe no nosso universo até uma parte indivisível, nós chegaríamos nos átomos. Anos depois, a ciência demonstrou que realmente existem os átomos, né? Ele trazia de forma filosófica e depois a ciência comprovou que os átomos seriam, então, o substrato do nosso universo. Só que esse paradigma já foi quebrado já no início do século passado, quando Einstein demonstra que dentro de uma pequena quantidade de massa, né, existe uma grande quantidade de energia condensada. Ou seja, o átomo, que é o tijolinho da nossa realidade material, ele é um estado da energia. Então, tudo é energia. Uhum. Já na década de 80, começa uma nova discussão científica com um cientista chamado John Archibald Wheeler. Ele traz na teoria dele, chamada It from Bit, que abaixo da energia existe a informação. Então, é aí que então se posiciona o nosso trabalho. A informação seria o substrato do nosso universo. Ou seja, eu sou um conjunto de informações, você, um pedaço da estrela, um cachorro, tudo no nosso universo é pura informação. Essa informação vai se condensando até se materializar numa realidade física. Então é aí que entra então o nosso trabalho. Entendemos que quando essa informação na nossa consciência individual está em desequilíbrio, consequentemente vivenciamos uma realidade desequilibrada. E a HQI vai trazer então a proposta de eliminar no nível da consciência as informações que geraram essa realidade em desequilíbrio. Nós vamos restaurar o equilíbrio, que é aí que entra o diferencial da metodologia, eliminando o que está gerando o desequilíbrio. Vou dar um exemplo. Se a pessoa tem medo na consciência dela, eu não vou fazer ela observar esse medo de forma positiva ou gerar coragem nela. Nós entendemos que essa pessoa ela já é autossuficiente por si só. O que está bloqueando ela manifestar uma coragem é o acúmulo de medo. Então, nosso trabalho ele não vai fazer juízo de certo, errado, se quem gerou esse medo nela estava certo, estava errado. Nós vamos usar a ferramenta e eliminar esse medo. Logo, a coragem se manifesta de forma natural. Uma analogia que eu busco sempre trazer nos meus encontros é um telefone. Quando você vai utilizando o seu aparelho celular, armazenando arquivos nele, a longo prazo ele não tende a apresentar um desequilíbrio, um problema, né? Vai começar a travar, vai ficar lento. Não vai adiantar você trocar a capinha, né? Ou tentar instalar algum aplicativo nele. Muitas das vezes não vai ter nem espaço. Não é assim? Qual que é o ideal se fazer? Fazer um backup. Eliminar o que gerou essa sobrecarga na informação. E vamos supor que você está eliminando ali as fotos. Seu telefone ele não quer saber se a foto que está gerando essa sobrecarga ali, se é a foto de uma pedra na rua, se é a foto do seu casamento, da sua formatura. Né? Ele não faz juízo de bom e mal, certo, errado, bonito e feio. Informação é informação e ela em acréscimo está gerando desequilíbrio. Então, na HQI, o que nós vamos fazer? Assim como nessa proposta, fazer um backup, nós vamos eliminar as informações negativas dos eventos que a pessoa vivenciou. E, consequentemente, ela muda a realidade dela. Tá? E aí uma pergunta que é muito comum, as pessoas fazem assim, então vai apagar minha memória, vai eliminar, eu não vou lembrar do que aconteceu? Né? Não. Tá? O fato, ele continua existindo. Tá? Ele continua existindo na sua linha temporal. O que vamos desassociar é o envolvimento mental e emocional pelo fato que a pessoa vivenciou. É esse envolvimento mental e emocional que gera uma consequência de uma realidade desequilibrada. Tá? E o HQI, além de ser uma ferramenta muito simples, direta e objetiva, ela possui também um raciocínio desenvolvido pelo criador da metodologia, onde nós temos uma certa precisão na localização dessas informações. Por isso que os nossos alunos e clientes eles têm resultados relativamente rápidos. Por quê? De acordo com a realidade que ele deseja alterar, nós conseguimos saber que tipo de trauma que gerou essa realidade em desequilíbrio. Então, na pesquisa, porque a gente vai estar trabalhando um histórico de vida, né? Então, de acordo com a queixa, nós conseguimos saber que tipo de área, que área da vida dela que ficou em desequilíbrio, que padrão mental e emocional foi gerado nesse evento, e, consequentemente, nós vamos ali aplicar a técnica e eliminar essas informações, fazendo um backup. Me diz uma coisa, quando a pessoa acessa essa informação, ela gera um desconforto porque a informação está lá no nível consciente, inconsciente, e ela precisa trazer isso para a consciência, despertar, vamos dizer assim, algum gatilho, e é nesse gatilho que funciona o HQI? Não, ela funciona no ponto de vista quando já estamos eliminando a informação.
Todo processo ele é consciente. Ah, tá. A nossa consciência, o Freud já comparava ela com um iceberg. Né? Então todo mundo deve ter assistido o Titanic lá, né? O navio bateu no iceberg. Aquela pontinha visível, né? Ela representa, alguns cientistas vai variar, de 6 a 12% da totalidade desse iceberg. Né? A maior parte dele está o quê? Submersa, abaixo do nível do mar. O Freud, ele costumava fazer um paralelo com a nossa consciência com esse iceberg. Então, essa parte visível, ele diz 6 a 12%, representa a nossa parte consciente, ou seja, a nossa parte racional. Então, ninguém acorda e fala assim, opa, deixa eu manifestar um câncer hoje, um problema financeiro, um acidente, um problema de relacionamento, uma separação. Né? Ou seja, racionalmente, se você perguntar a todo mundo quer saúde, prosperidade. Né? Só que o que cria a nossa realidade não é só a parte racional, é o 100%. E o que está abaixo ali? Carência, rejeição, crenças limitantes, né, traumas do passado, todas essas informações. E é essa maior parte, né, que gera a nossa realidade. Na verdade é o 100%, só que se a maioria está com informações negativas, consequentemente a realidade é negativa. Ou vai haver um conflito, que é onde eu abordo muito no meu trabalho sobre as sombras psicológicas. Né? O ser humano, por trás dessa casca física, não existe só uma personalidade. Se fosse só uma personalidade fazendo escolhas, né, consequentemente vivenciaríamos apenas o que a parte racional gostaria de vivenciar. Só que nós temos várias personalidades fragmentadas que nasceram em algum momento da vida. E ela vai se fragmentando justamente no momento de um trauma. E aí é onde começam várias personalidades, cada uma com um objetivo em comum. E aí é onde está armada a confusão. Né? Então, essa parte inconsciente que fica ali, todo o processo da HQI ele é consciente. Então, durante um atendimento individual, ou quando o aluno faz o curso e aprende a praticar a homeostase quântica informacional, todo o processo ele é consciente. O aluno não precisa entrar em um estado meditativo, um estado alterado de consciência. Caso goste, pode, né, integrar. Agora, o processo é todo consciente. Então, de acordo com o que ele deseja trabalhar, de acordo com a queixa, ele vai conseguir, através do raciocínio, ser preciso na localização. Vamos supor, por exemplo, que vai tratar uma doença, por exemplo, no rim. Por exemplo, na nossa pesquisa, a gente iria pesquisar traumas onde houveram quebra de laços. Então, de todo o histórico de vida, nós vamos levantar as informações onde houveram separações, distanciamento, seja, né, geográfico, ou uma quebra de laço, uma tendência a um relacionamento a terminar, separação, falecimento, onde houve uma quebra de laço. Então, nós vamos pesquisar os fatos desses eventos, o que foi gerado de padrão mental e emocional, e aplicar a técnica de forma consciente, eliminando essas informações. Né? Ah, mas pode ter algum trauma inconsciente reprimido? Sim. Né? Então é onde o aluno pode integrar ou alguma técnica, alguma prática que faça esse resgate, ou né, o que nós orientamos também. Imagina que é como se você estivesse descascando uma cebola. Quando você arranca uma casca, tem outra camada. Então você começa a fazer um trabalho de trás para frente, ou eliminando aquilo que você está lembrando. Que à medida que você vai limpando essas informações, vai emergindo para a parte consciente os traumas reprimidos. E apareceu, usa a técnica e vai eliminando. Então, assim que funciona o nosso trabalho na prática. Então, eu sei que você é professor, mas, por exemplo, quando você tem um aluno, ele é para praticar mesmo a questão para ele, ou ele pode aprender a aplicar a técnica que você ensina a técnica para a pessoa aplicar em outra pessoa, que é uma coisa que pode, às vezes, confundir uma pessoa que busca o seu trabalho. Olha, eu vou fazer isso para mim, vou aprender a desbloquear, vou aprender a reprogramar. Tem um pouco de programação neurolinguística também, tá baseado. Qual que é a base desse trabalho? Que é importante para as pessoas não confundirem, que ela vai sair dali do curso que você proferiu e vai dar aula a partir de. Então, porque as pessoas têm essa tendência de generalizar tudo. Então, como é que você faz a metodologia que é aplicada tanto para uma pessoa que está querendo fazer uma autoanálise até e reprogramar isso, e a pessoa sair dali formada para continuar o trabalho? Porque é de formiguinha isso, né, Henrique? Exatamente. Bom, todo o processo ele é de autocura. Tá.
Então, até num atendimento individual, quem vai promover essa mudança e as eliminações é o próprio cliente, né? Num atendimento individual, por exemplo, como que ele funciona? São 2 horas de sessão. Na primeira hora, eu vou rastrear informações com o cliente de acordo com a queixa que ele deseja, né, trabalhar. Na hora seguinte, eu vou ensinar e vou eliminar junto com ele as informações. Então, quem vai promover a limpeza, essas eliminações, é o próprio cliente. O meu processo ali é só ensinar e conduzir. No curso ministro, o aluno aprende a montar um processo de autoterapia completa. Ah, entendi. Então, ele vai aprender a trabalhar em si mesmo. Então, ele vai aprender o protocolo completo dos 7 passos de autocura através da HQI. Ele vai aprender na tabela do raciocínio que tipo de trauma está relacionado com cada tipo de doença, de acordo com a parte do corpo que foi afetada. Tem um raciocínio muito preciso também para os vícios e compulsões. Então, de acordo com se é uma dependência por álcool, por sexo, por drogas, por trabalho, no curso também ele aprende todo esse raciocínio e ele sai habilitado a fazer um processo de autolimpeza, né? Então, o curso ele não ministra o aluno a ser terapeuta. Agora, caso quem deseja se tornar futuramente um terapeuta, esse é o primeiro passo, né? Ele faz esse curso e depois no curso eu vou dando os passos de como que ele vai fazer a formação, né, no grupo HQI com o irmão do professor Sérgio, que foi quem desenvolveu a metodologia. O professor Sérgio é um brasileiro natural de Campinas. Felizmente ele veio a falecer em 2019, né? Mas felizmente antes dele falecer ele conseguiu deixar essa obra-prima maravilhosa para todos nós aí. Então, essa conjuntura, por exemplo, de você despertar na pessoa um trauma, um trauma de autoritarismo, né? Como a pessoa recebeu aquilo, registrou. Eu digo isso porque a gente tem, na vida, quando você passa, tem muitos gatilhos, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que tem acontecido comigo. Nessa trajetória, nessa jornada que a gente fez da Expo Quantic, quando eu ficava, por exemplo, ansiosa, assim, é lógico, a gente tem os receios de tudo dar certo e tudo dar errado. Às vezes acontecem esses gatilhos. Mas sempre no final é feliz e dá tudo certo. Então, eu já tenho esse gatilho também. Mas o processo, por exemplo, nesse período, estamos a 10 dias do evento, poderia estar resfriada, poderia já estar sem voz, que era uma coisa que era um gatilho que acontecia. E, graças a Deus, nesse evento, que ele é 10 vezes maior do que a gente já fez, né, de desafios, com tantos palestrantes, com tanta coisa que vem, as preocupações, claro, são também, a preocupação, no caso, é de, vamos dizer assim, que as coisas aconteçam do jeito que a gente pensa e sonha, né? Já teria alguns gatilhos, eu já consegui corrigir com informação e também por ter uma equipe, que a gente está com uma equipe fantástica, todo mundo muito responsável. É claro, a harmonia tem sido muito boa e eu consegui transpor esse movimento de trauma até, né, do que a gente já fez e o processo, né, na jornada. E isso tem sido muito bom para o meu aprendizado. Tem sido, assim, cada entrevista que eu faço, eu busco um detalhe que me desperta ali. E eu vi na sua trajetória aí que você fala sobre isso, né? São alguns traumas de autoritarismo, às vezes profissionais que se aproximam e não são tão comprometidos, não abraçam os projetos, e a gente tem a dificuldade de ter que, às vezes, tomar decisões, encerrar algum relacionamento, isso, para mim, era uma coisa bem difícil. Hoje, não, eu já tenho lidado isso, faz parte também do amadurecimento, mas eu precisei chegar a um ponto de aprendizado que não chega mais na minha saúde, no meu estado emocional. Claro, em algum momento acontece algumas coisas, né? No momento das decisões que você tem que fazer fechamento, tem que fazer muita coisa. Isso, a pessoa quando desperta para esse momento, porque tudo é um despertar consciente mesmo. Hoje eu já tenho consciência desse detalhe que me
proporcionou uma boa saúde, uma disposição, uma energia, uma gratidão, sabe? As pessoas, quando te procuram com algum problema de gatilho, assim, ou um trauma, e já ocorreu a doença que, né, está atrapalhando a vida da pessoa, o que que ela faz depois disso? Bom, perfeito. Nossa, consegui melhorar. E aí, o que que eu vou fazer com a minha melhora? Sarei. Vou sair gritando por aí que melhorei, que fiz, né, a sua energia. Vocês têm esse cuidado com a pessoa Uhum. após o momento em que ela se libertou, né? Porque sai da caixinha mesmo, né? Sim, exatamente. É uma mudança de realidade. Eu sempre brinco com os alunos que passam pelo curso, um atendimento, falam assim, agora enxergamos o mundo com outro olhar, né? E é justamente isso, enxergar o mundo como um conjunto de informações. E quando nós falamos de tratar uma realidade, nós estamos falando de um histórico de vida. Então, aquela queixa que a pessoa ela traz naquele momento, essa é uma das camadas. Então, a HQI é uma ferramenta. Você pode usar ela para melhorar uma dor de cabeça, para resolver um câncer, para melhorar seu relacionamento ou para mudar todas as áreas da sua vida. Então, ela é uma ferramenta. Então, o que a pessoa vai fazer com ela vai ficar de acordo com a escolha dela. Então, tem vários alunos que talvez apareça um cliente que é só para resolver a dor de uma separação, outro para resolver uma questão financeira, outro para uma doença, e depois ver que é possível resolver outra, e aí começa a fazer um giro e buscar uma melhora e uma melhor qualidade de vida em todas as áreas, né? Foi o que aconteceu comigo na minha experiência individual. Isso que Eu comecei eu ia para te resolver. perguntar. Eu A comecei gente para sempre vem resolver. pela dor, no Exatamente. aprendizado, Deus se encarrega de você colocada naquela dor para você aprender alguma coisa e despertar, né, o Henrique? Uhum. Exatamente. Eu comecei a minha trajetória para mudar minha realidade financeira, né? Era a minha queixa inicial. E aí eu descobri a física Quero quântica. umas dicas aí, por favor. Boa. E aí eu comecei a minha jornada, né, com descobrir lei da atração, física quântica, e aí já é um caminho sem volta, né? Então, assim, a vida muda. E eu cheguei a um ponto que eu tinha muito conhecimento mental e racional. Eu entendia o porquê as coisas aconteciam, eu entendia que a minha consciência criava a minha realidade, mas eu não tinha algo palpável para colocar isso em prática. Foi onde a HQI apareceu na minha vida. E eu comecei ele meio ressabiado, né? Mineiro sabe como é que é, né? E comecei ali, né? Meio São Tomé, ver para quê, para crer. E aí as coisas foram acontecendo, né? Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a resolver foi a minha crise de sinusite, que me acompanhava desde a infância. Eu não tive mais as minhas crises. E a minha dependência alcoólica, né? Que eu tinha. Então, eu falei assim, opa, peraí. E eu falei assim, se isso é possível, dá para outras coisas também. E comecei a praticar, né? Comecei a jornada junto com a minha esposa, que também é terapeuta e professora em HQI, me acompanhou, né, em toda essa jornada. E ali nós fomos nos autodescobrindo, nosso relacionamento começou a melhorar, relacionamento com familiares que eram conturbados, e aí as coisas foram puxando. Só que aí o mundo já não me cabia mais com aquelas informações que eu tinha. Então, uma conversa já era diferente, sabe? Eu trazia um problema, eu já via o que estava por trás. E eu comecei a ficar um pouco engasgado com aquilo. Falei assim, poxa, eu estou conseguindo os meus resultados, mas o mundo lá fora precisa conhecer esse trabalho, né? Então, foi onde começamos, então, nossa jornada para levar essas informações. Então, fizemos a formação com o próprio professor Sérgio, né? Isso foi em 2016. E dali começamos, então, a nossa jornada. Então, fiz uma migração, né, de área. Eu era da área da construção civil, então totalmente diferente. Então, fechei minha empresa, joguei tudo para o alto e comecei a jornada junto com a minha esposa. E aí nós começamos esse movimento de levar essas informações, né, para as pessoas também. E dando um gancho em algumas questões que você trouxe, né, o universo ele segue uma linha para frente, né? Então, tudo é aprendizado. E nós temos duas formas de aprender, ou pelo amor ou pelo rigor, né? São Sim. formas de aprendizado. E cada evento que nós vivenciamos é uma extrema oportunidade de crescimento. Os problemas são formas de levarmos a um entendimento de questões mal resolvidas lá atrás. Então, é como se cada problema fosse um pedido de socorro. Só que o ser humano ele não foi doutrinado para aprender a lidar com os problemas, né? Então, a HQI, além de ser uma ferramenta que possibilita
eliminar o que gera esse envolvimento, que consequentemente gera um sofrimento, ela traz a proposta de aprender e crescer através do amor, pela fluência. Não necessariamente você precisa sofrer, né? E o sofrimento só se dá pelo envolvimento mental e emocional. É só você vivenciar uma situação. Se você passa na rua e você vê um acidente, por exemplo, você não vai sofrer com aquele acidente, a não ser que você emaranhe com algum acidente que você sofreu. É apenas um evento. Esse evento te informou. Então, todos os eventos, ou ele te informa, ou ele te traumatiza. Tá? Informar é o quê? Eu vou aprender com aquele evento. Olha, teve um acidente, o outro ultrapassou o sinal vermelho. Então, eu vou extrair um aprendizado com esse evento. Eu vou aprender, vou dirigir com mais cuidado, com mais atenção. Esse evento, então, me informou, né? Se gerou algum desconforto emocional, é porque em algum momento da minha vida este evento ali está entrelaçado e acionando gatilhos de algo que eu vivenciei. Agora, segunda hipótese. Se esse mesmo acidente que eu vivenciei, se é um parente que está ali, não vai gerar sofrimento? O que mudou? Não é acidente por acidente? O que mudou é o quê? O envolvimento mental e emocional. Com o fato, com a pessoa relacionada a ele, vai ter algum envolvimento. Então, ali a pessoa começa a acessar alguma culpa, uma tristeza, um apego, uma dependência, algum sentimento com isso. Então, aquele evento já não está informando, está traumatizando. Vai virar um evento. É onde eu trago uma frase nos meus encontros. Eu sempre falo, toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Se naquele evento não tivesse nascido nenhum dilema, seria apenas um evento que me informou e eu aprendi com ele. Agora, se nasceu algum dilema, nossa, foi um parente, eu devia ter dado carona, eu devia ter falado tal coisa, mas o que eu tenho a ver com isso? Pode nascer um dilema. Vai ficar uma aba aberta aí, vai ficar sendo processado, me relembrando toda vez que eu vivenciar algo que seja um gatilho para aquilo. É onde vira um trauma. Isso vai se repercutindo até a pessoa aprender com aquele evento. É como se, imagina quando você abre o seu computador. Se você abre uma ou duas abas ali, não tem problema nenhum. Agora, experimenta abrir 50 abas no seu computador. Ele vai ficar tentando processar todas elas, vai processar, não é assim? Depois o que você tem que fazer? Ir lá e fechar uma por uma. Isso acontece com a nossa consciência desde a infância. Toda vez que vai nascendo dilemas ali, ao longo da experiência, vai ficando abas abertas. E elas vão se lembrando toda hora. Olha ali, fulano. Por isso que fala assim, fulano fez uma tempestade em um copo d'água. Porque aquele evento é só um gatilho que está emaranhado com várias outras situações. Então, o evento que você o exemplo que você trouxe, ia ficando gripada quando ia chegando próximo ao evento, né? Tudo a ver com o nosso raciocínio, né? O evento é o quê? É um tema que nós chamamos de matéria. Matéria são questões ligadas a trabalho, escola, dinheiro, bens materiais e provedor financeiro. Então, nós fizemos uma linha linear do tempo. Esse evento que você vivencia agora é uma situação. O outro não teve comprometimento, o outro aconteceu isso. As situações que são normais durante um processo. Sim. Só que acontecer é normal. O que não é normal é gerar um envolvimento emocional. E quando tem um envolvimento emocional, é onde que vai gerando transbordo e, consequentemente, afetando o corpo físico. Nós vamos trabalhar aqui os sentimentos envolvidos em relação a isso. E fazer uma pesquisa dali para trás, ver onde esses eventos foram reproduzindo. E quando nós fazemos uma análise olhando para trás, nós percebemos que vai mudando apenas de nome e endereço. São as mesmas representações. Então, o que a gente trabalharia nessa situação? Traumas com a faculdade, com a escola, outras experiências profissionais. A escola lá na infância, que é o trabalho da criança, né? Depois ele cresce, então todo aquele envolvimento mental e emocional vai reproduzindo no que é o trabalho para ela depois, né? Com questões materiais. E o que é a matéria da criança? Um brinquedo, uma boneca, uma bicicleta, né? E o provedor financeiro. Quem que é provedor financeiro? Aquela pessoa que provinha a casa. Ou o irmão mais velho, ou o pai, ou a mãe, o avô, a avó. Então, fatos envolvendo esses temas são projetados na área profissional e, consequentemente, influenciada no material. E aí entra o meu exemplo, né, que eu tinha lá minhas crises de sinusite. As minhas pressões todas que eu tinha no trabalho eram as mesmas pressões que eu tinha lá na escola para tirar boas notas, quando ia chegando reunião escolar e aquela pressão toda com medo do pai aparecer na escola, as pressões que eu tinha com o pai, que tinha uma figura muito autoritária nos eventos que eu vivenciei na minha experiência de vida com ele. Então, depois eu saio dos vínculos com meu pai, eu saio da escola, mas aquelas lacunas não resolvidas, né, aonde elas vão se projetar?
no que é a escola para mim hoje. Trabalho, né, a relação com o dinheiro, os outros relacionamentos que vêm sendo projetados, as relações com o pai. Então, ia virando aquela bola de neve. Quando eu aprendi HQI, eu fui limpando cada um desses movimentos e, consequentemente, não fazia mais necessidade de reproduzir todas essas expressões emocionais nos eventos. E a outra pergunta que você fez, a diferença da PNL, né, a Programação Neurolinguística, para HQI. Muito boa pergunta. Bom, vamos lá. O que é a PNL? PNL é a Programação Neurolinguística, né? Foi muito famosa alguns anos atrás. Qual que é a diferença da HQI para a PNL? A PNL, ela foi desenvolvida por dois estudiosos, né? O Richard Glenn e o John Richard Bandler, né? John Grinder. Então, isso, um programador matemático e um psiquiatra, né? Um neuro. Então, o que eles descobriram? Que o nosso cérebro ele tem umas conexões e todo o resultado, toda a impressão no corpo, ela vem de ramificações neurais que vão gerando comportamento, sensações, né? E comportamento. Qual que é a diferença da HQI? A PNL, ela vai mexer na programação do cérebro, no nível físico, material. A HQI, ela vai trabalhar em níveis anteriores, na consciência. Nós entendemos que o cérebro é uma expressão da consciência. É como se nós tivéssemos uma analogia, como se a PNL fosse mexer no computador e a HQI fosse mexer na nuvem. Numa analogia, grosso modo. Tá? É o que nós chamamos de não localidade. O que é não localidade? É um experimento da física quântica que os cientistas descobriram ali na década de 70, 80, um experimento chamado emaranhamento quântico. Quando eles correlacionaram dois elétrons, né, e separaram eles à distância e mexeram no spin da partícula, que é o eixo de rotação de um elétron, eles perceberam que o outro respondeu de forma instantânea. Tá? E o que isso quer dizer? Né? O Einstein já tinha demonstrado que nada na nossa realidade física, material, é mais veloz que a velocidade da luz. Então, instantâneo é mais veloz que isso. Né? Então, se eles separaram esses spins, esses elétrons, né, de distância, então, quando se mexe em um, até que essa informação chegue no outro para ele ter uma resposta, levaria uma fração de tempo, nem que seja na velocidade da luz. Agora, instantâneo é muito rápido. E eles replicaram esses experimentos. Está conectado, né? Exatamente. Eles replicaram, aumentando a distância, colocando isolado dentro de uma câmara de Faraday, onde não existe comunicação entre eles, e não importasse a distância, continuava sendo instantâneo. Qual que era a conclusão que eles chegaram? Tudo está conectado, tudo está emaranhado. Em um nível da realidade aonde as regras, as leis físicas se apresentam de forma diferente do nosso nível físico. Ou seja, lá é como se fosse um eterno agora. O tempo lá funciona de forma diferente. E os elétrons estão conectados nesse nível que eles deram o nome de não localidade. Então, local é o nosso nível físico e não local seria essa dimensão da realidade, onde tudo está conectado. E aqui na localidade, na nossa realidade física, material, se tem uma resposta de forma instantânea. Ok, então, que nós temos então não local e local. Então, nós entendemos na HQI que a resposta física material, inclusive da PNL, é uma resposta de informações emaranhadas e conectadas a um nível não local. Por isso que um trauma do passado influencia hoje. A pessoa fala assim, Henrique, aquele medo que eu senti quando meu pai me bateu já passou. Eu até brinco e falo assim, depende do nível que estivermos olhando. Se nós estivermos olhando no nível físico, realmente já passou. Porque tudo que nós chamamos de emoções, sensações e sentimentos, nada mais é que uma bioquímica que o cérebro vai fazer. Então, medo, por exemplo, nada mais é que um alto nível de cortisol, uma baixa de dopamina, de serotonina, é como se fosse uma receitinha de bolo. Isso vai ser impresso no corpo, na corrente sanguínea e vai gerar uma sensação no corpo físico, eu vou chamar de prazer, de medo, de rejeição. Então, aquele medo que sentiu quando o pai bateu lá atrás, realmente, no nível físico já passou, porque o corpo já deu uma forma de expurgar essa bioquímica. Agora, no nível da consciência, não. A não ser que ela dê uma forma de elaborar isso e resolver tudo isso. Mas caso não tenha, essa informação está registrada lá. E aí o que acontece? O cérebro vai imprimir esse medo e projetar em outras áreas da vida. E como no nosso cérebro, no nível da consciência é atemporal, esse medo lá da infância está hoje influenciando. E o cérebro vai decodificar. Hoje o pai talvez já morreu, já faleceu, parou de agredir. Mas
medo é medo, independente se é de uma onça, de uma barata. Então, esse trauma do passado, o cérebro vai decodificar e imprimir esse medo, hoje um medo de ser assaltado, um medo de dar alguma coisa errada num processo profissional, né, de ser rejeitado. Então, esses sentimentos vão se imprimindo em outras áreas. Aí que entra a terapia. Nós vamos buscar a conexão de onde esses traumas estão emaranhados nos eventos que ela vivenciou no passado, aplicar a técnica e eliminar. Se você eliminou ali no nível não local, na nuvem, né, então não faz mais necessidade desse evento se manifestar na realidade física. Mudou a consciência. Então agora ela está livre para fazer escolhas de forma consciente. Porque quando a pessoa está inconsciente, ela não age, ela reage. Então, ela tem uma falsa ilusão de fazer escolhas, de livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio dela está indo daqui até aqui, que está influenciado em X traumas. Agora, quando você elimina, você expande a sua capacidade e vai fazendo escolhas cada vez mais conscientes. Então, resumindo a diferença da HQI para PNL, as duas diferenças principais. Na PNL, nós estamos trabalhando no nível físico, material, no nível do cérebro. HQI, nós estamos trabalhando no nível da consciência, não local, em níveis antes de se manifestar no cérebro. E a PNL traz a proposta da ressignificação. Então, se você tem um caminho neural para um trauma, né, por exemplo, vou trazer um exemplo pessoal. Eu tinha muito trauma de quando eu era pequeno, meu pai chegava brigando com meu tio. Só que antes, quando eles chegavam na rua, tinha um portão de lata e toda vez que eles chegavam, batendo no portão. Aquele barulho. Então, ancorou o medo, a insegurança, todos aqueles eventos, né, ao barulho. Então, criou-se um caminho neural no meu cérebro para aquela sensação de medo. Toda vez que eu escutava um barulho, né, vinha esse barulho, vinha esses sentimentos. Na PNL, como seria trabalhado isso? Uma ressignificação. Eu vou ancorar esse barulho com uma sensação prazerosa, com algum estímulo, eu vou ressignificar. Com a HQI, o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar os sentimentos dos traumas vivenciados com barulho, com briga com o pai, tudo aquilo que está dentro desse nicho. Então, automaticamente, o meu cérebro já não faz mais essas ramificações e essa conexão com esse trauma. Então, a diferença é, na PNL vai ressignificar, na HQI nós estamos eliminando as informações. É importante esse tema, porque as pessoas vão entender o que é o quântico, que é um nível acima da matéria, que é numa velocidade muito rápida. Exatamente. Quando acontece, por exemplo, a pessoa tem uma doença que ela, vamos dizer assim, que ela chama atenção porque ela precisa dessa doença como uma âncora para chamar a atenção de algum familiar, para ela não chegar a ter, vamos dizer, responsabilidades que seria o desafio para a vida dela. Essa ancoragem da doença, ela tem que ressignificar, né, na consciência, e isso quando chega nesse nível quântico, como é que isso se comporta? É uma fase que isso vai passar, é uma fase que ela permanece, porque para ela traz benefícios, né? Então, tem assim, é sutil, mas tem gente que está sempre reclamando da mesma coisa. Eu conheço pessoas que ela pode mudar de marido, namorado, e acontece a mesma coisa, porque ela tem uma dor que acontece só quando ela precisa dela. E eu já mostrei isso para ela. Eu falei, você já reparou nisso, que acontece isso com você? Ah, não, nunca reparei, mas não é nada disso. Mas quando tem a dor e você fala para ela, olha, eu tenho um evento para ir, você topa? Na hora. A dor passa. Então, isso, a gente percebe as características e se a gente ajudar dando atenção, ajudar fazendo com que ela utilize isso, eu já avisei para ela várias vezes. Só vou te ajudar quando você melhorar. Então, a gente tira essa âncora de chamar atenção por isso. Não deixo de ajudar, pelo menos com uma oração. Olha, eu vou fazer uma oração para você e você vai se sentir melhor. E isso é uma coisa que a gente percebe que acontece muito, não é? Sim, vamos lá. Isso no nosso trabalho com a HQI nós chamamos de ganhos secundários. Tá. O que nós observamos nesse movimento?
A doença, nos nossos estudos, existe um conjunto de traumas que gerou aquela doença. Então, nós temos o antes, o durante e o depois. Entendi. Então, nós temos os traumas que geraram a doença, e essa doença, a consequência dela, também gera informações. Então, uma pessoa tem traumas, vamos trazer um exemplo aqui. Vou trazer um exemplo lá do rim que eu trouxe, né? Então, teve traumas com quebras de laço que geram uma doença no sistema renal e urinário, por exemplo. Então, os traumas com as quebras de laço geraram a doença. Essa doença também está gerando novas informações. O medo de morrer, a insegurança, a preocupação, né? Todo o desequilíbrio dessa informação, dessa doença. Só que também geram informações talvez positivas, como prazer, apego, dependência. Talvez essa pessoa antes de adoecer, ninguém lembrava que ela existia. Depois que ela adoeceu, ela recebeu mensagem, acolhimento, o pessoal começou a perguntar como é que tá precisando de alguma coisa, algum parente que, né, começa a suprir uma lacuna não preenchida. Principalmente se ela tiver um histórico de carência, de abandono, de rejeição. Então agora esses sentimentos vão ser supridos com prazeres, com apego, com dependência, né? O positivo em relação a essa doença. Olha quanta coisa emaranhada em relação a essa doença. Teve os traumas que geraram, teve as carências da relação com os vínculos, que agora é suprida com esse prazer, mais as informações negativas dos desdobramentos e consequências negativas da doença. Então, tudo isso está alimentando essa doença. Então, esses ganhos secundários, na nossa visão, não é ele que gerou a doença, mas é ele que pode impedir ela de se autocurar. Então, mesmo que ela elimine as informações que geraram essa doença, se ela não trabalha esses ganhos secundários, caso tenha no histórico dela, ela não reverte essa autocura. Então, é importante trabalhar tanto os traumas que geraram essa doença, a consequência da doença, incluindo os ganhos secundários. Aí é onde que elimina todas as informações e ela consegue reverter. Na nossa visão, a pessoa muda a realidade dela quando ela encontra todas as informações. A gente usa uma analogia de um quebra-cabeça. Imagina que para você mudar a sua realidade, você precisa encontrar as pecinhas do quebra-cabeça. E como a eliminação é instantânea, você encontrou a mudança de realidade instantânea. Se não mudou a realidade ainda, não é porque tem que esperar o efeito da ferramenta fazer efeito. E sim verificar qual é a informação que ainda não encontrou. Porque quando você acha, a mudança de realidade é instantânea. Então, o tempo se dá para localizar essas informações. Eu não sei se esse quebra-cabeça tem 10 peças ou 10 mil peças. Por isso que nós promovemos sempre a prática da HQI. Quanto mais você pratica, mais você elimina. E quanto mais você elimina, mais rápido você muda a sua realidade. Por isso que no nosso trabalho eu busco sempre trazer contribuições no meu Instagram. Toda terça e quinta eu tenho o Despertar Consciente, onde eu vou trazendo contribuição, né, e informações. Como funcionam os bastidores da nossa consciência, o que está por trás da natureza das nossas escolhas, que abre um leque de possibilidade, aonde quem já conhece a HQI ou tem alguma outra ferramenta que possa, né, conduzi-lo na jornada como uma prática, né, abre um leque de possibilidades para mudar a realidade. E um outro gancho do que você trouxe também dos ganhos secundários, é importante porque o ser humano ele não foi ensinado a refletir internamente, né? Então, como eu disse, vai só reagindo. E esse caminho de ganhos secundários, muitas das vezes ele nasce como a forma que muitas das vezes a pessoa até aprendeu a ser amada. Vou dar um exemplo. Imagina uma criança lá que faz um desenho bonito. Olha, mãe, que desenho bonito que eu fiz. Né? Começa os traumas lá na infância. Olha, mãe, que bonito meu desenho. Ah, daqui a pouco eu vejo, eu estou ocupado. Né? Ah, daqui a pouco eu vejo. Então a criança vai ver, não, ela nunca está sempre ocupada. Ali já vai cheirando uma ansiedade, uma carência, uma rejeição, um abandono. Aí daí a pouco essa criança, por cargas d'água, ela toma um tupicão e rala toda. Aí a mãe parou, levou no médico, deu atenção, deu comida na boca, deu remédio, deu chocolate para parar de chorar. Qual que é a dedução que aquela criança faz ali? Opa, a atenção eu venho através Tem que ficar ralado o tempo todo. Eu tenho que sofrer para ter uma atenção, tem que ter um problema. E isso começa a desenvolver um condicionamento e um padrão. E ela leva aquilo para a vida. Só que quando isso começa desde lá pequenininho, depois ela não começa consciente. Alguns até sim, né? Mas a maioria não, né? Na verdade, deixa eu estrupiar todo aqui para poder ter uma atenção. Né? Isso começa um movimento inconsciente, que foi a forma como ela aprendeu a ser amada. E esse tombo pode ser um tombo no financeiro, pode ser um tombo no relacionamento, pode ser uma saúde. Né? Então, são formas aonde ela vai aprendendo e suprindo. Porque muitas das vezes, a dor física acaba sendo menor do que uma dor emocional. As pessoas, quando põe na balança, dói menos a dor de uma doença do que a dor de uma rejeição,
de um abandono, de uma culpa, né? E muitas das vezes vai trilhando por caminhos dolorosos para poder ter lapsos, gotas homeopáticas ali de um prazer, né? De uma sensação de ser amado, de uma tensão, e isso vai tendo consequências drásticas na vida. O importante que você colocou, que eu considerei nesse momento, é a questão da pessoa criar a doença. Né? O mecanismo de, por exemplo, uma pessoa que surgiu um câncer de repente e ela começa a se achar culpada por ter criado aquilo e ela não consegue trabalhar isso, a pessoa tem o poder de criar, ou a doença acontece para ela despertar, ou o que a HQI consegue demonstrar sobre isso? É importante relacionar que o que você cria é que você visualizou, mas a pessoa vem com um câncer, ela não visualizou aquilo, e aquilo acontece. Que parâmetro que a gente pode identificar, Henrique, para que a pessoa não se sinta até culpada de ter criado uma doença e agora ela não consegue a cura? Você vê que é um paradoxo o negócio. Sim. Como é que você criou e agora você não consegue melhorar isso? Tem essa relação também. Tem também. Bom, vamos lá. Primeiro, é muito importante a pessoa separar culpa de responsabilidade. Tá? A culpa ela vem com um peso. É onde a pessoa começa a sofrer com o evento. A responsabilidade coloca ela em uma condição de saber que ela é responsável, não é culpada. Entendi. Então, por exemplo, eu vou na sua casa e esbarro e quebro o seu copo. Então, uma coisa é eu sentir culpa. Se eu sentir culpa por ter quebrado o seu copo, essa culpa eu posso buscar projetar em outras áreas da minha vida compensações com o processo de autopunição. Então, agora eu esbarro meus copos toda vez em casa e quebro, né? Eu vou criar inconscientemente prejuízos financeiros para poder compensar o prejuízo que eu dei para outra pessoa, né? Então, é o movimento da culpa. Agora, quando a responsabilidade, opa, tudo bem, eu esbarrei e quebrei. Eu não sou culpado, mas eu sou responsável. Agora eu vou reparar esse dano. Quanto que foi? Toma. Estamos quites, estamos resolvidos. Entendeu? Então, culpa e responsabilidade são duas coisas totalmente diferentes. E os sentimentos, ao longo da experiência como terapeuta, eu fui observando algumas coisas muito interessantes. Eu sempre fui muito curioso e sempre quis saber o porquê de tudo, o porquê das coisas. Né? Então, comecei a fazer uma pesquisa e alguns estudos sobre a relação das emoções, o que está por trás da natureza das nossas escolhas. E eu encontrei algumas respostas nos estudos, principalmente da linha junguiana. Né? E o Jung traz muita questão das sombras e a repressão da nossa personalidade, vão virando as sombras psicológicas. Ao acompanhar alguns alunos e clientes, eu fui percebendo que a repressão ela não se dá apenas na personalidade. Existe também uma repressão das emoções. O Jung já trazia a ideia da repressão das emoções, mas seria o quê? Uma personalidade reprimindo as emoções. Na observação que eu tive nos trabalhos, é uma emoção reprimindo a outra. Tem uma sutileza ali. Né? Assim, resumindo, nos meus cursos sobre sombras eu costumo abordar isso com mais detalhes. Mas seria o quê? Uma emoção reprimindo a outra. E foi isso que eu fui observando alguns padrões também dentro do caminho emocional. E desses padrões, eu percebi que alguns sentimentos eles caminham em pares. Alguns sentimentos são como se fossem lados opostos da mesma moeda. E um deles é a dualidade. E aí entra aquela frase que eu trago nos encontros: toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. E um desses pares nessa dualidade emocional é a dualidade de culpa e injustiça. A culpa e injustiça, nesses estudos, eu observo como lados opostos da mesma moeda. Então, é a mesma coisa, porém, em extremos diferentes. E eu vejo que a culpa e injustiça são formas que a natureza encontrou para resolver dilemas. Então, a culpa e a injustiça, ela elaborada, ela é uma das formas para trazer a pessoa para o caminho do meio. Então, por exemplo, eu quebrei, esbarrei o braço aqui, quebrei um copo. A hora que eu senti a culpa, nossa, como eu sou desastrado, eu podia ter mais atenção nesse copo. E aí logo vem a injustiça. Poxa, mas também a outra pessoa não podia ter deixado ali na beirada. Então agora os dois extremos, eu vou fechar a aba e vou seguir o caminho do meio. Eu já entendi a minha responsabilidade e entendi a responsabilidade do outro. Então eu vou falar com alguém, não deixa aqui mais na beirada mais não, e eu também vou ficar atento. Resolvido. Ou seja, o evento me informou, não me traumatizou. Só que,
as pessoas não sabem desse jogo, o que vai acontecer? Ou vai se agarrar no lado da culpa, ou vai agarrar no lado da injustiça. Se ela se arrasta do lado da culpa, como eu sou burro, como eu sou desastrado, eu quebrei isso e tal. Ou na injustiça, eu vou sair quebrando pau com todo mundo que você não tem atenção, não, como é que você deixa esse copo aqui? Então, é assim onde as pessoas vão pendulando. E por culpa e injustiça, as pessoas vão fazendo um zigue-zague na vida. Né? Elas vão fazendo zigue-zague sofrendo, ou ora externando, responsabilizando o outro, ou ora carregando culpa nas costas e pegando responsabilidades que não são dela. Se ela analisa os dois extremos, ela não precisa pendular e ela consegue seguir um atalho. A melhor forma de você chegar do ponto A para o ponto B é a linha reta. É o caminho do meio, é o caminho da neutralidade. Então, quanto mais desapegarmos dos extremos e menos transitarmos pelas bordas, nós vamos conseguir um atalho para os objetivos desejados. E a HQI vem como uma forma, então, de eliminar. Aí eu quebrei o copo, eu elimino a culpa, eu elimino a injustiça. Elimino o apego, a dependência a esse copo, me desassociei emocionalmente desse evento. Agora, para mim, só é um fato. Ficou a informação. Informou, não traumatizou. Nossa, que coisa linda. Me diz uma coisa, Henrique, e existe alguma contraindicação para o processo da HQI? Porque pode gerar outros conflitos quando ela resolve aquele, ou como que fica isso? Como é que é a contraindicação? É importante você colocar isso para a gente, porque as pessoas, elas buscam resultado, mas não sabem utilizar o resultado. Exatamente. Bom, a HQI não tem nenhuma contraindicação. Tá? Nós temos alunos que são crianças, idosos, adolescente, adulto, então todos podem praticar. Adulto, criança, médico, eletricista, carpinteiro, terapeutas em outras metodologias. Né? Então ela não contradiz nenhuma crença, religião ou técnica que a pessoa pratique. Então nós temos alunos que são espírita, católico, evangélico, ateu, criança, estudante, idoso, aposentado. Todos podem praticar a HQI, não há nenhuma contraindicação. E a outra questão que você trouxe. A pessoa resolveu aparecer um outro problema. Foi porque ela mexeu nisso? Não, nós entendemos que o problema já estava ali. Ou ele estava reprimido, né, e vazando em outras áreas, ou ele estava e ela nem estava consciente. Que é o que as pessoas, a maioria das pessoas estão. Elas estão vivendo situações e nem sabem que o problema está ali. Está tão ocupada com um problema mais grave que nem percebeu que tem uma outra questão ali em desequilíbrio. Então, o se tornar consciente, não só no processo terapêutico, se ela analisar, ela vai ver que existem questões mal resolvidas. Então, nós entendemos que problemas que surgem, né, ou eles já estavam ali, ou são situações corriqueiras do dia a dia. Porque eu sempre falo assim, terapia não é para ninguém não ter problema. Os problemas sempre vão estar ali. A terapia é uma ferramenta para te ajudar como que você vai lidar com esse problema. É igual a questão financeira. Tanto pobre quanto milionário tem problemas financeiros. A diferença é que o milionário está aprendendo com aquilo, expandindo e ganhando mais dinheiro com os problemas que ele está conseguindo resolver. A pessoa de mentalidade pobre, ela vai vivenciar o problema financeiro que ela tem para aumentar e criar novos problemas e aí, né, vai virando uma bola de neve. Então, assim é também com qualquer outro problema na vida. E a HQI ou as ferramentas, né, a terapia, de uma forma geral, são formas da pessoa aprender a lidar com os eventos e não sofrer, né, não criar os dilemas. Quando você toca nesse dilema, que é o problema que a pessoa constrói também durante a vida, vai somando coisas. E isso está ligado, por exemplo, a antepassados, está ligado à questão familiar, porque quando você tem uma família, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, a gente consegue ultrapassar alguns limites do que você reconhece no trajeto da família. Uma família humilde e tem um que desperta, pô, ficou milionário, trabalhando, se organizando, e às vezes ele não é muito bem compreendido, né, na família, por conta dele ter superado esse limite, ou ele volta a ficar com a família, ou ele segue diferente da família e se afasta. Tem muito isso também, né, Henrique? Como é que você lida com isso na HQI? Eu acho interessante falar sobre esse tema. Sim, porque aí entra o quê? A capacidade da pessoa de fazer escolhas. Então, ou ela escolhe fazer as próprias escolhas, ou deixa a família escolher por ela. E quanto mais carência, rejeição ou busca de aprovação a pessoa tiver, mas eu que escolhi essa área. Escolheu mesmo?
Ou foi a família que escolheu indiretamente? Vou dar um exemplo pessoal meu. Antes de me tornar terapeuta, eu trabalhava na área da construção civil. Adivinha com que meu pai trabalhava? Na construção Na civil? construção civil. Quando eu cresci e entrei para esse ramo, racionalmente eu falava que não, mas essa escolha foi minha, é uma área boa, dá dinheiro, eu gosto do que eu faço e tal. Tá, mas tem uma coisa que não mente. Resultados. Eu era da turma do sextou, né? Tava, graças a Deus, chegava sexta-feira e ó céus, ó vida quando chegava segunda. Então já não tinha uma relação, uma satisfação pessoal e profissional. E na Nem era prática, saudável, né? não era saudável, tinha um monte de estresse no meu trabalho e financeiramente um monte de problemas, né? Ou seja, era uma escolha consciente ou eu estava buscando a aprovação do meu pai? Se você me perguntasse naquela época, racionalmente eu ia falar assim, eu não, você tá doido, eu buscando a aprovação do pai? Mas isso era o adulto falando. Ali dentro tinha uma criança interior e falando, olha pai, me aprove, me aceite, sou igual a você, trabalho na mesma área que você, buscando a aprovação do pai. E isso, consequentemente, reproduzia nos meus clientes das obras. Então, eu buscava a aprovação de um funcionário pagando ele mais do que ele me entregava, e aí me gerava problema financeiro, né? Me gerava buscando a aprovação do meu cliente, né? Então, eu fazia uma obra não para uma realização pessoal, profissional e financeira. Era para buscar aprovação, era para ganhar aplauso. Nossa, que trabalho lindo que você fez. Então, meus funcionários não davam conta de terminar a obra, depois eu tinha que ir com a mão na massa, porque eu já não tinha mais recurso financeiro para poder pagar ele, mas no final eu tinha o aplauso. Como ele é honesto, né? Olha, ele fez sozinho, os funcionários não deu conta, ele teve que vir fazer, né? Mas o dinheiro que era bom mesmo, cadê? Nada. Ou seja, eu estava buscando a aprovação, mas não era a aprovação do meu cliente. Era indiretamente, mas no fundo era a aprovação do pai. Então, quando eu fui descobrindo tudo isso, opa, peraí. Então, aonde que eu vou me encontrar? O que que realmente a minha essência vibra? O que que eu gostaria de fazer? Né? E a criança é muito sincera. Meu sonho de criança era o quê? Ser detetive. O que me fascinava, o que brilhava meus olhos quando eu era criança era detetive. Depois o sonho foi se perdendo. Hoje, por que que eu me encontrei como terapeuta? É como se fosse um detetive da mente. Então isso me fascina, Exatamente. desvendar com o meu aluno, meu cliente, desvendar que mistério, que trauma, o que está por trás ali, o que que gerou essa escolha, né? Então é o que me vibra. Então hoje, para mim, todo dia é dia de trabalhar e todo dia é dia de descansar. Então atendo um cliente no domingo com a maior felicidade do mundo e tiro minha folga numa quarta-feira, se precisa, não tem problema. Então, ou seja, é onde busquei me encontrar pessoal e profissionalmente. Então, tudo existe um porquê. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer, existe uma influência mental e emocional. Só que se nós estamos inconscientes dessas escolhas, vamos apenas reagir aos eventos. Né? E o que não mente é o quê? O resultado. É só analisar o resultado e ver se gera esse brilho nos olhos, essa felicidade, essa satisfação. Então, se está manifestando isso na prática, é onde está no caminho correto. Está gerando dor, está sendo difícil, está sendo desgastante, tem alguma coisa errada ali. É a sua escolha, né? Exatamente. Ou a sua não, às vezes é a da sua mãe, é do seu pai, da sua tia que direcionou. Agora, eu tenho um exemplo de uma conhecida que ela estava fazendo medicina porque a mãe exigiu, a mãe não pediu e nem falou, não, você vai ser médica. E ela começou a ficar doente no 5º ano de medicina, ou seja, quase finalizando o curso de medicina. E ela não conseguia melhorar, não conseguia melhorar. Aí o médico falou para ela, para de fazer medicina, vai fazer o que você sonha. Agora, você tem ideia, a mãe dela ficou mais 5 anos sem falar com ela, a mãe dela faleceu sem falar com ela, e hoje ela é psicóloga e tem um consultório. Olha que interessante. Esse exemplo, igual o meu exemplo. Meu pai não falou comigo assim, ó, vai trabalhar nas obras. Ele escolheu por mim, mas não é de uma forma indireta. Mas não é que ele escolheu por mim. Eu permiti a minha relação com ele escolher. Então, por isso que eu falo, ele escolheu, mas ele escolheu, entre aspas, de forma indireta. Entendi. O exemplo que você trouxe da sua amiga já é uma escolha direta. A mãe pegou e falou... A mãe exigiu. Exigiu. E no caso dela, gerou tanto um padrão que para ela fazer a medicina, a mãe teve que escolher para ela, e para ela parar de fazer a medicina, o médico teve que também escolher para ela e mandar nela. Ou seja,
Olha a reprodução dos padrões aí, num simples exemplo que você trouxe, né? Então, ela escolheu, alguém escolheu para ela entrar e alguém escolheu para ela sair. Percebe? Então, a sugestão é que, assim, ela contando na versão dela, mas acredito que tenha sido alguma coisa mais profunda para chegar a esse ponto. Dela ter que decidir parar de fazer medicina para fazer psicologia. E aí se sentir feliz. O que é que você gostaria de fazer? Psicologia. E qual é a sua opção? Senão você vai morrer, você vai ter um problema tão sério que não vai melhorar. E o marido dava total apoio para a decisão dela. Então, ela precisava muito de ter, vamos dizer assim, uma pessoa colocando para ela e ela decidir. Porque ela também decidiu passar em medicina. Se ela não estudasse, se ela não fizesse, mesmo que a mãe exigisse, não ia fazer. Porque tem coisas que normalmente geram conflitos. Estou trazendo aqui um exemplo para ilustrar, não estou falando que isso seja a realidade dela, tá? Só para ilustrar, porque não tem como avaliar ela sem ter conversado com ela, mas só um exemplo para ilustrar, na maioria dos casos, como isso acontece. Há um duelo interno, como se fosse uma guerra civil. Por isso que a maioria das pessoas já sabem o que precisa ser feito, mas não conseguem pôr em prática. Porque a decisão ela tem que estar muito alinhada entre razão e emoção. Então, por isso que muitas pessoas, por exemplo, fazem um curso, ou vai na espiritualidade, numa religião, e já entende o que precisa fazer, mas na prática não consegue. Ela está meio caminho andado. Pelo menos ela entendeu, mas entendeu com a razão. Só que o outro lado, e o outro arquivo? As emoções. Então, talvez com a razão ela já entendeu, ela não quer fazer medicina. Mas aí vem a emoção, o medo da mãe, a carência, o apego, a dependência, a busca de aprovação, né? A insegurança em tomar a decisão. Então, olha quantas informações emocionais conflitando com a razão, que é um padrão mental, e ela já entendeu o que fazer ou deixar de fazer. Começa a gerar uma guerra civil interna. Ó, nasceu um dilema também. Ó. Nasceu um dilema, nasceu um problema. E aí, muitas das vezes, o que acontece? Ou esses sentimentos não vai deixar colocar em prática o que gostaria de colocar, né? Ou às vezes começa a colocar, mas aí daí a pouco vem um sentimento e começa a sabotar, começa as autossabotagens, aí começa a procrastinação, e aí vai virando uma bola de neve. Uhum. A gente tem assim, consciência disso, e como passar isso para uma pessoa que está vivendo um momento desses, vamos dizer assim, a questão até de investimento, porque a pessoa está num grau de tanta necessidade, principalmente na área financeira, o que dispara isso e como é que ela soluciona isso. Tem um custo para eu ir lá fazer, existe isso também, né, Henrique? Existe também. O que acontece? O inconsciente, ele já vê lá na frente. Então, o que acontece? Muitas das vezes, ela já entende que ali, talvez ela vai ter que tomar uma decisão difícil. Ou importante. Uhum. E o inconsciente dela já sabe. E aí, o que acontece? Ela escolhe nem fazer aquele movimento para já prevenir de uma possível dificuldade que poderia ter lá na frente. É muito comum, por exemplo, já atendi clientes que, por exemplo, trazem a dificuldade em emagrecer. Mas eu queria fazer isso, mas não consigo levantar cedo, ir para academia e tal. Mas não é que ela não quer o resultado. A parte racional dela quer ficar com o corpão. Mas talvez o inconsciente dela sabe que tem um problema no relacionamento. E sabe que se ela ficar com o corpão, vai ter problema de ciúme no marido e vai daí a pouco ter que tomar uma decisão complicada, talvez até uma possibilidade de separação. Talvez isso nem aconteça. Mas se ela vê isso como uma possibilidade, a melhor forma dela preservar esse relacionamento talvez seja engordando. E inconscientemente ela vai sabotar toda a decisão que ela tiver para poder emagrecer. Então, ou seja, aí ela não vai fazer o que precisava ser feito. Ou seja, porque tem um problema de relacionamento. O problema dela não é a relação com o corpo. Então, ela já vê onde é que vai dar essa academia, aonde é que vai dar esse resultado, e para ela não sofrer lá na frente, ela já corta o mal pela raiz. Mas também tem muita influência, por exemplo, do conceito. Eu tive também uma conhecida que estava fazendo um programa de nutrição, de dieta, para emagrecer. O marido não queria de jeito nenhum. Já estava com 4 filhos e ela se sentia mãezona. Então, na busca por informação, por que ela não conseguia, até um ponto chegava. Ela tinha sido Miss na cidade dela, e muito linda,
E o marido tinha ciúmes, porque com tantos filhos, né? Ele colocava o conceito dela ser uma mãe. Sabe aquelas mães obesona, que abraça, que não sei o quê? E isso começou a limitar, ela não conseguia passar dali. Até que ela descobriu isso e ela concordou com o marido. Não, eu quero ser assim, eu quero ser mãezona, eu quero ser tudo isso. E continuou a vida, não se preocupando, mas afeta a saúde, porque uma obesidade vem com outras bagagens, né? Sim. Vem com a pressão alta, diabetes, aquelas coisas que é nesse sentido que eu falo, que as pessoas têm, às vezes, uma âncora, né, que é a doença, que é o problema, mas ela tem mais forte a decisão dela e o conceito dela de ser uma mãezona, de ser tudo isso. E o marido colaborando. Ó, então, ali... nesse caso, porque tudo são escolhas. Não existe certo ou errado. Nesse caso, pelo menos, ela está consciente da escolha que ela teve. Né? Então, ela já nem está tentando fazer algo contra isso. Ela já colocou na balança, eu prefiro essa realidade. Então, ela, pelo menos conscientemente, né? Não sei se ela estiver inconscientemente bem com essa escolha dela, também tudo certo, não tem problema nenhum. Né? O problema vai dar quando ou inconscientemente não quer, já começa uma guerra civil interna, ou a pessoa racionalmente quer alguma coisa e o movimento está inconsciente. E aí ela vai tentar ir na academia, vai tentar fazer uma dieta, aí vai se frustrar porque comeu um pudim, vai se culpar, mas ela nem tem consciência do que ela não quer. Então as pessoas, na maioria das vezes, estão perdidas, não sabem nem o que quer e o que não quer. No caso dela, pelo menos, ela já fez a escolha. Não, eu quero ser a mãezona mesmo. Pelo menos está meio caminho andado, a não ser que, como eu disse, né, que inconscientemente não queira. Mas aí é outra história. Mas vamos trazer que ela racionalmente e inconscientemente ela queira, está tudo certo, não tem problema. A pessoa tem o direito também de engordar e não tem problema nenhum. É a escolha dela. Não sei que vai gerar um problema na saúde, aí é outra consequência, ela tem que ir dosando. Mas talvez o problema da saúde também, dependendo da situação, a pessoa prefere a outra realidade. Aí tudo são escolhas. Né? Agora, o problema maior se dá quando a pessoa nem sabe o que quer e está relutando contra ela mesma. Né? E aí vai... colocar essas questões, por exemplo, na vida profissional, Henrique, porque é muito legal esse trabalho para despertar na pessoa profissionalmente. Como é que eu lido, que cada um que trabalha, por exemplo, numa empresa, como é que eu lido com as situações quando ela é quase que coletiva? E eu sei que hoje a gente já tem a ideia que a empresa vai ter uma responsabilidade maior nessas relações até mesmo de chefes, né, que estão, vamos dizer, colocando uma imposição, a pessoa até quer melhorar, mas o outro não dá chance, ela fica com medo de perder o emprego. Então, essa relação também consegue corrigir com toda essa plataforma de opções que você já dá. Sim, por quê? O que acontece? No universo, tudo é ressonância. Nós atraímos pessoas, funcionários, relacionamentos, amigos, vizinhos, situações coerentes com o que nós temos aqui dentro. Então, mas é o funcionário que é preguiçoso, é ele que não fez tal coisa, né? E tal. Mas se ele apareceu na minha empresa e eu emaranhei com ele, é porque a atitude dele está me mostrando algum movimento aqui que eu preciso ser trabalhado. E aí, quando eu trabalho aqui, de duas uma, ou ele muda o comportamento dele, ou alguma situação vai acontecer para que ele busque outra oportunidade em outro lugar e apareça outro condizente com o meu novo estado de consciência. Então, tudo é ressonância. E quando a gente falamos em ressonância, a pessoa fala assim, mas que ressonância que eu tenho para ser assaltado na rua? Eu não saio na rua, me assaltem, por favor. Né? Ou eu não tenho ressonância com ladrão, nunca roubei de ninguém, porque alguém vai vir roubar de mim? Porque a ressonância ela não se dá somente por igualdade informacional. Ela se dá quando as lacunas vão ser preenchidas. Então, por exemplo, a pessoa que sai com o celular na rua, ela vai entrar em ressonância com o assaltante, não é só se ela tiver roubado alguém. Pode ser, que aí é igual o que nós chamamos de igualdade informacional. Eu roubei alguém está querendo roubar, entramos em ressonância, essa pessoa me rouba e vivenciamos na matéria um emaranhamento em relação a essa situação. Mas não necessariamente é só assim. Pode ser, por exemplo, eu tenho um telefone, então eu não me acho merecedor desse telefone, eu estou com culpa porque eu tenho telefone e meu irmão não tem, né? Eu estou com injustiça porque eu estou com esse telefone,
né? Eu estou dependendo do meu filho ter telefone para eu ter telefone também. Então, olha quanta informação negativa eu tenho em relação a esse telefone. Aí vem alguém, rouba, acabou o problema. Conscientemente, essa pessoa está querendo o quê? Se livrar desse telefone. Entende? Então, aí o que acontece? O assaltante está inconscientemente procurando alguém para assaltar. Opa, alguém com culpa de ter telefone. Aí os dois vivenciam e a lacuna se preenche. Ele rouba e o outro é roubado. E aí, inconscientemente, essa pessoa se satisfez. Porque ali fui roubado, claro, assim, inconsciente, né? Que ela vai ficar pé da vida, vai vir todos os outros sentimentos. Mas agora ela satisfez a necessidade emocional dela de suprir a culpa por ter tido o telefone. Né? E é assim que acontece no relacionamento, com o corpo, com o dinheiro, com o financeiro. Né? No trabalho, né? No trabalho você ressoa com o amigo que vem te dar um trabalho daqueles, você tem que ressignificar muita informação. E é como assim, por exemplo, eu tenho eu tive uma funcionária há 22 anos. Uhum. E para estudar, para eu correr e tudo e tal, ela cuidava do meu filho. Ela morou comigo muito tempo e na época eu tinha me separado e a gente se tornou uma pessoa amiga. Eu dava a oportunidade dela crescer e ela me dava a oportunidade de crescer. Então a gente criou ali um vínculo muito bacana. Hoje somos amigas assim. Então ela ficou 22 anos trabalhando comigo. E a gente tinha uma relação assim até hoje. Eu nunca discuti com ela. A gente nunca teve... Por quê? A gente tinha um senso de honestidade uma com a outra que era de colo mesmo, sabe? Muita força. Aí é um emaranhamento em equilíbrio. Em equilíbrio. Porque o emaranhamento ele se dá tanto pelo negativo ou pelo positivo. Então não tem certo ou errado. Nesse caso, o emaranhamento é em equilíbrio. Então, aí quando ela cuidou do meu filho, foi babá por 22 anos, aí ela saiu, ela casou, e ela queria ter filhos e tudo e tal. Ela falou, agora eu vou parar de trabalhar, porque eu vou curtir meu casamento. E foi. Um mês depois que ela tinha saído da minha casa, a gente continuou assim, se falando, tudo e tal. Aí ela me ligou e falou assim, tô grávida. Aí eu falei, não acredito. Aí ela, puxa, eu tô grávida. Olha, fui fazer ultrassom e é menina. Acho que já tinha passado um tempinho dela já tá grávida. E é menina, meninas. Aí eu falei, nossa, é menina? Ela falou, meninas. E eu falei, meu Deus, são gêmeas, gêmeas. Olha, foi uma felicidade tão grande. A gente curtiu essa gravidez. E a mãe dela faleceu quando ela ainda estava no finalzinho da gestação, ela perdeu a mãe. E quem que restou ali naquele momento era eu, né? E aí eu fui no hospital, fui a primeira a pegar no colo, as duas. E, olha, foi uma coisa maravilhosa. As duas meninas, assim, têm um amor muito grande. Hoje elas estão com 16 anos e já estão fazendo curso, já uma graça. E você vê que, assim, a gente teve uma relação tão boa que todo mundo cresceu nessa história. Aí um dia eu cheguei na casa dela para ver as crianças, né? E ela estava lá ainda convalescendo da cesárea, tudo e tal. E eu fui lá para ajudar. Dei o primeiro banho, aquelas coisas. Nas duas. O umbigo caiu, eu estava lá. Então, assim, a gente curtia muito. E eu vi que elas estavam muito pálidas. Eu falei, nossa, essas crianças estão muito esverdeadas, amarela. Aí ela falou assim, pois é, eu estou sofrendo aqui, a minha sogra tem um problema de saúde e tudo. Ao invés de dar 10 ml como complemento do mamar, né, que ela precisava dar, da amamentação, a mulher deu 100 ml, as crianças passaram mal. Olha, eu falei, catei todo mundo, liguei para o marido dela, falei, tô levando tudo para minha casa. E eu cuidei delas 19 dias, e elas já saíram toda gordinha, uma gracinha. E aí a gente precisou conversar, porque como que ela ia lidar com duas crianças sem a mãe dela, né? Mas ela precisava voltar para casa, assumir a responsabilidade das duas. Eu falei, se Deus te mandou duas, você vai cuidar das duas, a gente vai se organizando. E hoje elas estão com 16 anos, estão lindas. E ela conseguiu, ela teve um amadurecimento tão bacana. Ela é uma mãe exemplar. Eu gosto muito de falar disso, porque
A gente tem muita afinidade, sabe a coisa assim? Eu não tenho irmã, tenho só 2 irmãos, mas eu considero assim, todo mundo que eu conheço de mulher que me dá essa força toda, vira uma irmã para mim que eu considero, porque eu não tenho. Então, são situações que a gente vive na passagem, na jornada, que vai mostrando para a gente. Ela fez curso de PNL, aprendeu a dirigir, né? Outro dia, meu marido passou perto da clínica, ela estava lá pilotando o carro, fazendo algumas manobras na escola, né? Na autoescola, porque ela comprou um carro e ela ficou muito tempo, né, sem dirigir. Aí estava lá fazendo alguns treinos e tudo. E é uma delícia você ver quanto o outro cresceu e você pode fazer parte daquela história. É muito bom. Então, isso que eu acho que também tem na HQI, que é essa busca por resolver situações, ajudar, né, no comportamento e harmonizar todo esse sentido, porque vai e volta. Tem essa coisa da atração, tem essa coisa da intenção. Então, eu acho que o que a gente busca é trazer esse tipo de informação para a pessoa ter um caminho de solução, né? Porque quantas pessoas a gente vai poder ajudar? Isso não tem um valor, né? Isso não tem um custo. Isso é muito valor. E na vida da gente, o que ressoa com o que a gente traz e o que a gente está trazendo com a Expo Quantic, parabéns pelo teu trabalho, Henrique, porque é muito legal. Você faz parte do time quântico aí que traz as pessoas para esse despertar. E a feira vai ser nesse sentido mesmo, né? Das pessoas se ajudarem, a colaboração. Eu acredito que você vai fazer muita diferença na vida das pessoas, vindo aqui se dispor a trazer informação, e a gente te parabeniza por tudo isso. Deixa seu recado, porque se deixar, eu fico até amanhã cedo aqui, você já percebeu que eu sou entusiasmada. Eu também adoro falar bastante também, né? Para mim, como eu disse, isso para mim é um prazer. Hoje eu me sinto muito realizado na minha área, no meu trabalho, na minha função. Então, para mim é um prazer falar para quem quer ouvir, para quem está interessado, né? Então, quanto mais pessoas estiverem interessadas, para mim é maravilhoso. Eu estou sempre no Instagram também falando bastante, trazendo conteúdo, estou sempre buscando trazer algumas informações que possam ser relevantes e possa contribuir, porque para mim é a maior satisfação estar contribuindo e repassando. Da mesma forma que eu fui muito agraciado aí com essas informações que transformaram a minha vida, da minha família, da minha esposa, né, das pessoas que eu tive a oportunidade de alcançar. Então, me permitiram ser um ser humano melhor, né? Eu cresci no mesmo movimento como a maioria das pessoas, com trauma, com informações negativas, e a gente vai reproduzindo, agindo de forma, né, em desequilíbrio com outras pessoas também, né? Não que eu seja perfeito hoje, também estou, que eu sempre brinco, assim, eu não estou aqui na nuvem esperando o próximo cliente, eu estou com as minhas adversidades aqui no dia a dia também, né? Buscando resolver e buscando crescer como pessoa, como ser humano, para ser um filho melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um professor melhor, um terapeuta melhor. Então, esse é o nosso jogo, nos desenvolvermos pessoalmente, né? E, consequentemente, vamos conseguir promover uma mudança. É o que a egrégora da nova era, né, vem buscar, né? Por isso que está aparecendo esse boom de informações, pessoas com trabalhos maravilhosos, se conectando, né, que é o que esse evento maravilhoso está buscando fazer, trazer essa conexão, né, o despertar para outras pessoas também, né? Então, essa é a proposta, essa é a linha que eu busco seguir, por isso que eu fiquei muito feliz com o convite, que tem tudo a ver com a proposta do meu trabalho também, né? Estou até com uma jornada agora de uma maratona de aulas gratuitas agora no final do mês, que é o quê? É a jornada Cure-se a si mesmo para curar o mundo. Porque a maioria das pessoas buscam querer promover uma mudança no mundo, colocar a capa de super-herói e fazer algo lá fora. Mas a melhor mudança e o atalho para desenvolver esse amor incondicional a tudo e a todos é amando a si mesmo. E a pessoa vai amar a si mesma a partir do momento que ela começar a curar as dores internas, né? E, consequentemente, isso vai afetando. Começa nos vínculos mais próximos, depois isso vai se expandindo, um outro que é tocado ali pela mudança, daí a pouco chama atenção, começa a se desenvolver também, e assim nós vamos criando um mundo melhor, né? Então essa é a nossa proposta, fico muito feliz com o convite, gratidão aí pelo carinho. Quando a gente muda, né? Quando a gente muda, o mundo muda. O mundo muda, exatamente. Henrique, eu quero te agradecer de coração, parabéns, estou muito feliz em conhecer você. Gratidão. E muito sucesso, muito obrigada, viu? Maior gratidão total.